Antes de iniciarmos o vídeo, gostaria de pedir humildemente para você se inscrever no canal e deixar seu like. Assim o YouTube entende que meu trabalho é relevante e bem elaborado. Assim recomenda para outras pessoas que, assim como eu, têm sede da palavra de Deus. Te agradeço antecipadamente com muitas bênçãos na sua vida. Dito isso, então, a história de Jesus é uma das mais fascinantes e inspiradoras de todos os tempos. Seu ministério na Terra foi marcado por ensinamentos profundos, amor incondicional e milagres poderosos. Os principais milagres de Jesus são uma parte importante da sua história e nos mostram a sua habilidade de transformar vidas e trazer esperança aos corações mais desesperados. Os milagres de Jesus são testemunhos do seu poder divino e da sua compaixão inabalável. Esses milagres não apenas demonstram a sua habilidade de realizar feitos sobrenaturais, mas também nos mostram a sua preocupação com o bem-estar das pessoas. Ao estudar os principais milagres de Jesus, somos levados a refletir sobre a nossa própria vida e a nossa relação com Ele. Os milagres de Jesus nos inspiram a ter fé inabalável e a acreditar que, mesmo nas situações mais difíceis, Ele está sempre conosco, pronto para nos ajudar. Então, prepare-se para mergulhar em uma jornada emocionante pelos principais milagres de Jesus. Deixe-se inspirar pela sua sabedoria, compaixão e amor e descubra como esses milagres podem transformar a sua vida hoje. A ressurreição de Lázaro. Este milagre extraordinário não apenas demonstra o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também oferece uma mensagem de esperança e renovação para todos nós. Neste estudo, vamos explorar as profundas lições e significados por trás da ressurreição de Lázaro, buscando inspiração e entendimento para nossas próprias vidas. O relato da morte de Lázaro nos leva a refletir sobre a confiança e o poder de Deus. Havia um homem chamado Lázaro, que vivia em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Um dia, Lázaro ficou doente, e suas irmãs mandaram dizer a Jesus que aquele que ele amava estava doente. Jesus, ao ouvir isso, disse: "Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela." João 11, capítulo 4. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, mas quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Quando Jesus finalmente chegou em Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado havia 4 dias. Marta e Maria estavam inconsoláveis e disseram a Jesus que se ele estivesse ali, Lázaro não teria morrido. A resposta de Jesus foi revolucionária. "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá." João 11, capítulo 25. Jesus foi até o sepulcro de Lázaro, que era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, e mandou que tirassem a pedra. Marta disse que ele já cheirava mal, pois já fazia 4 dias. Jesus então bradou em alta voz: "Lázaro, venha para fora." O homem que tinha morrido veio para fora. Ele tinha as mãos e os pés envolvidos em faixas de pano, e seu rosto também estava coberto por um lenço. Disse-lhes Jesus: "Tirem as faixas dele e deixem-no ir." João 11, capítulo 44. Muitos dos judeus que haviam vindo visitar Maria presenciaram o que Jesus fez e acreditaram nele. Que este relato nos inspire a confiar no poder transformador de Deus, mesmo diante das situações mais desafiadoras. Assim como Lázaro, que saiu do túmulo vivo, possamos também experimentar a ressurreição espiritual e a vida plena em Cristo. A mulher do fluxo de sangue. Existia uma mulher que por 12 longos anos sofria de hemorragia. Ela havia buscado ajuda de inúmeros médicos e gastado tudo o que tinha, mas nada lhe trouxe alívio, apenas piora. No entanto, ao ouvir falar de Jesus, ela se encheu de esperança e determinação. Ela se misturou à multidão e, com uma fé inabalável, tocou na veste de Jesus, acreditando que apenas essa simples ação poderia curá-la. E no mesmo instante, a fonte da sua hemorragia secou, e ela sentiu em seu corpo que estava finalmente livre daquele sofrimento. Jesus, percebendo que uma força havia saído dele, questionou quem o havia tocado, mesmo diante da aglomeração. Os discípulos, surpresos, perguntaram como ele poderia identificar alguém naquela multidão. Mas Jesus persistiu em sua busca. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, com a voz trêmula de emoção e medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: "Filha, a sua fé a curou.
Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos 5, capítulos 33 a 34. E assim, a mulher se foi, curada não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, carregando consigo a paz e a certeza de que sua fé a havia libertado. A multiplicação dos pães e peixes. O relato bíblico sobre a multiplicação dos pães e peixes é uma história que transcende o tempo e as culturas, trazendo uma mensagem de compaixão, generosidade e fé que continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. Quando Jesus ouviu falar sobre a multidão que o seguia, ele se retirou para um lugar deserto em busca de um momento de paz e reflexão. No entanto, ao chegar no local, ele foi recebido por uma grande multidão, que o seguia a pé como ovelhas perdidas em busca de um pastor. Mesmo cansado, Jesus teve compaixão daqueles que o procuravam e curou os doentes. Com o cair da tarde, os discípulos ficaram preocupados com a fome da multidão e sugeriram que Jesus os mandasse embora para que pudesse comprar comida nas cidades próximas. No entanto, Jesus disse que eles não precisavam ir embora e pediu que os discípulos alimentassem a multidão. Os discípulos, então, olharam ao redor e encontraram apenas 5 pães e 2 peixes. A quantidade era insuficiente para alimentar a multidão, e estavam ali cerca de 5.000 pessoas. Mas Jesus pediu que os trouxessem até ele. Ele ordenou que a multidão se assentasse na grama, em grupos de 50 pessoas. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Lucas 9, capítulos 16 a 17. No instante que o milagre aconteceu, todos comeram e ficaram satisfeitos. Esse relato nos ensina que, mesmo diante das adversidades, é possível encontrar soluções e transformar vidas. A compaixão e a generosidade de Jesus são exemplos a serem seguidos, nos incentivando a olhar para o próximo com empatia e a agir em prol do bem-estar coletivo. A fé demonstrada pelos discípulos ao entregar os poucos recursos disponíveis nas mãos de Jesus nos lembra da importância de confiar em algo maior do que nós mesmos e de acreditar que, mesmo diante das dificuldades, podemos encontrar a plenitude e a fartura. E, por fim, inspirando-nos a buscar o bem comum e a acreditar no extraordinário. Os demônios nos porcos. Chegaram do outro lado do mar, na terra dos Gadarenos. E assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de espírito imundo veio ao seu encontro, vindo dos sepulcros. Este homem vivia nos túmulos, e nem mesmo com correntes e grilhões conseguia ser contido, pois era capaz de quebrá-los. Ele passava o tempo clamando nos montes e nos sepulcros, ferindo-se com pedras dia e noite. Quando avistou Jesus à distância, correu e prostrou-se diante dele, clamando com voz alta: Que queres conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploramos por Deus que não nos atormentes. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? E o homem respondeu: Legião é o meu nome, pois somos muitos. Essa afirmação assustou todos os discípulos que ali estavam, pois uma legião equivalia a 6.000 soldados romanos. E suplicou insistentemente a Jesus para não os enviar para as profundezas do abismo. Próximo dali, pastava uma grande manada de porcos no alto do monte, e os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus permitiu. Então os espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos, que se precipitaram do penhasco para o mar e se afogaram. Os homens que cuidavam dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muitas pessoas foram ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Aqueles que presenciaram o ocorrido contaram o que aconteceu com o homem endemoninhado e com os porcos. E todos começaram a exigir que Jesus saísse da região deles. Então, Jesus entrou no barco, mas o homem que fora liberto implorou-lhe que o deixasse acompanhá-lo. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia da sua vida. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Marcos 5, capítulos 19 a 20. A fé do centurião romano. Ao adentrar em Cafarnaum, uma figura imponente se aproximou de Jesus.
Era um centurião romano, cujos olhos transbordavam angústia e desespero. Com voz embargada, ele suplicou por ajuda. Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Com um olhar repleto de compaixão, Jesus prontamente respondeu: Eu irei curá-lo. Contudo, o centurião humildemente retrucou: Senhor, não sou digno que entres em minha morada. Apenas uma palavra tua, e meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Ordeno ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir as palavras do centurião, Jesus foi tomado por uma profunda admiração. E voltando-se para aqueles que o seguiam, proclamou: Eu vos asseguro que em Israel não encontrei ninguém com tamanha fé. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. No entanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8, versículos 10 a 13. Em seguida, dirigindo-se ao centurião, Jesus afirmou: Vá, conforme a sua fé, assim será feito. E naquele mesmo instante, o servo foi curado. Essa comovente passagem nos revela a grandiosidade da fé que transcende barreiras e origens. A atitude do centurião romano, sua humildade e confiança inabalável no poder de Jesus, ecoam através dos tempos como um exemplo de fé inabalável. A mensagem de que a fé verdadeira não conhece fronteiras e é capaz de mover montanhas é um convite à reflexão e inspiração para todos nós. A história do centurião nos ensina que, independentemente de nossas circunstâncias ou origens, a fé autêntica e inabalável é capaz de desencadear milagres e transformar vidas. Testemunhar os milagres de Jesus é testemunhar o poder divino em ação, é presenciar a transformação do impossível em realidade. Os principais milagres de Jesus são mais do que simples eventos miraculosos. São provas concretas do amor, compaixão e poder ilimitado que Ele tem sobre todas as coisas. Ao refletirmos sobre esses milagres, somos desafiados a repensar nossas próprias crenças, a ampliar nossas perspectivas e a reconhecer que, assim como nos tempos bíblicos, o poder de Jesus continua ativo em nossas vidas hoje. Que esses relatos nos inspirem a buscar a presença de Jesus em nossas vidas e a testemunhar milagres todos os dias. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o último de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, capítulos 43 a 45. Se esse conteúdo te impactou espiritualmente, deixe seu comentário ou sugestões no vídeo. Permita-me deixar 2 opções de vídeos do canal que acredito que vai acrescentar muita sabedoria e discernimento na sua vida. E lembre-se, a sabedoria é a chave da plenitude. Que Deus abençoe grandemente sua vida.